Vamos então para um destaque internacional, minha gente. A cidade americana de Louisville virou ontem palco de um protesto em que policiais acabaram baleados. Ô Vini, qual que foi o motivo da manifestação? O motivo da manifestação, Paulo Matias, foi uma decisão judicial que livrou 3 policiais de uma acusação de homicídio de Breonna Taylor. Esse caso que aconteceu em março. Vamos relembrar primeiro esse caso, né, Paulo Matias? A Breonna Taylor, uma mulher negra de 26 anos que foi assassinada depois de uma operação policial dentro do apartamento dela. Ela foi assassinada enquanto estava dormindo no quarto do seu apartamento. A polícia estava lá cumprindo uma ordem para a apreensão de drogas e um desses policiais disparou 5 tiros contra a Breonna Taylor. Esse caso, Paulo Matias, ganhou ainda mais interesse, ainda mais notoriedade depois do assassinato do George Floyd, que também desencadeou e despertou todos esses protestos antirracistas nos Estados Unidos. E aí, depois dessa decisão, né, que acabou livrando esses 3 policiais de uma acusação de assassinato, apenas o policial que efetuou esses disparos teve uma acusação apenas de uma conduta inadequada, podendo pegar aí até 5 anos de prisão, mas obviamente que essa decisão acabou gerando aí toda uma revolta por parte dos manifestantes que foram às ruas, marcharam. Foi um caso também que gerou aí um engajamento de muitos artistas, como a Beyoncé, a Viola Davis, a Oprah Winfrey, né, que todas ali se manifestaram pedindo a acusação desses policiais e aí marcharam pelas ruas aí contra essa decisão, né, vários protestos, até que o município acabou decretando ali também um toque de recolher e aí houve um confronto entre os policiais e os manifestantes e 2 desses policiais acabaram sendo baleados e levados aí ao hospital. Segundo o procurador-geral do estado, né, de Kentucky, toda a ação desses policiais, no caso da Breonna Taylor, seguiu a lei e não a emoção. Por isso que os 2 policiais que participaram saíram impunes e apenas um foi indiciado por conduta perigosa. Eu trouxe aqui algumas reações, Paulo, que foram colocadas ontem pelas redes sociais. O LeBron James, né, jogador da NBA de basquete, ficou bastante revoltado com essa decisão. Acho que a gente tem o tweet do LeBron para mostrar aqui o que ele falou, né, se dizendo completamente aí indignado e bastante também sem palavras, arrasado por esse veredito que ele considerou também uma surpresa, né, pelo que aconteceu. E aí a disputa política também, né, o Joe Biden, né, que é o candidato aí dos democratas para a presidência dos Estados Unidos esse ano, se manifestou também. Temos o tweet do Joe Biden que diz que mesmo em meio à profunda dor e raiva que a decisão gerou, a violência nunca é e nunca poderá ser a resposta. Aqueles que se dedicam a ela devem ser responsabilizados. Ele diz que está mantendo aí orações pelos oficiais que foram fuzilados e deseja também a ambos uma recuperação rápida e total. Então o Joe Biden acabou saindo até em defesa dos policiais também, dizendo que está orando, né? E aí temos o Donald Trump, né, que também foi mais ou menos nesse sentido, dizendo que está orando pelos 2 policiais que foram baleados em Louisville, Kentucky, e que o governo federal apoiará, né, o governo local e estará aí pronto para ajudar. Paulo Matias. Muito bem, você fez uma pergunta, Adriano? Ela reagiu, essa moça que foi baleada com 4 tiros? Não, a acusação é de que ela estava dormindo enquanto os policiais entraram no apartamento, né? Eles tinham uma ordem judicial para cumprir ali de apreensão de drogas e a acusação é de que um deles baleou ela enquanto estava dormindo. Pois é. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, eu queria que você fizesse uma análise para mim, primeiro dessa decisão judicial, segundo da tensão nas ruas e em terceiro do Black Lives Matter em especial, por favor. Vamos lá. Policiais são baleados num protesto. Isso vai ser devidamente investigado. Eu tenho certeza que se tiver alguma evidência e chegarem nos culpados, eles serão punidos prontamente e isso é o correto. Não importa a sua causa, não importa a sua indignação, você não pode protestar com armas e atirar aí em agentes da polícia ou qualquer outra pessoa, evidentemente,
Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. É uma tristeza, e daí dá para entender o motivo da indignação dessas pessoas, de tanta gente, que o mesmo não aconteça quando um policial atira e mata uma pessoa que, no caso, inclusive, estava dormindo, como foi o caso dessa jovem enfermeira morta pela polícia ali no Kentucky. Nenhum dos policiais foi diretamente condenado por aquilo, a única condenação foi por ele ter dado tiros não justificados, mas não pelo assassinato em si. E é isso que gera, olha esse duplo padrão. Sim, a violência contra os policiais tem que ser prontamente investigada e punida. Ela, em geral, especialmente nos Estados Unidos. A violência causada pelo mau uso da força policial, essa passa batido, essa passa sem punições. O Black Lives Matter, ele está cada vez mais se notabilizando por um radicalismo mal direcionado, muitas vezes, não em todos, hein? Na verdade é uma minoria dos protestos, mas enfim, um número relevante de vezes você tem violência direcionada contra lojas, contra prédios que não tem nada a ver com aquilo, às vezes pode até resvalar em violência contra pessoas. O Black Lives Matter não é sozinho o culpado ou o malvadão da história, porque você tem grupos armados de direita que também vão lá especificamente para fomentar esse tipo de confronto e para aumentar a violência e o potencial de causar danos ali, porque sabem que o caos ajuda o presidente Donald Trump, que foi eleito prometendo que ia acabar com isso, mas só piorou, mas tudo bem. Hoje em dia ele ainda promete que na reeleição, aí sim, isso aí vai acabar. E a gente está vendo uma situação, portanto, de conflagração social nos Estados Unidos, no qual uma indignação completamente injusta, porque o duplo padrão é real, o racismo é real, é um problema real. Uma indignação justa, ela dá vazão a um grupo e a um movimento que muitas vezes acaba pecando por um radicalismo, por uma falta de foco de alvo, achando que o objetivo é a revolução, é acabar com tudo, porque os Estados Unidos têm que acabar, outras coisas, daí se perdem também. E a gente está vendo uma sociedade, parece que está se esfacelando às vezes, né? Isso é bastante grave, especialmente os Estados Unidos, que é a grande democracia ocidental capitalista no mundo. Muito bem, Adriles, mesma pergunta para você. Primeiro, um comentário sobre a decisão judicial, tensão nas ruas e, em especial, Black Lives Matter. A decisão judicial, tudo indica que foi um erro, né? Agora, a pergunta que se deve fazer é a seguinte: existe racismo sistêmico nos Estados Unidos, sobretudo da parte das forças policiais e judiciais? As pesquisas apontam que não. 90% dos assassinatos de negros são cometidos por outros negros. Os negros são responsáveis por 50% dos crimes americanos, sendo 13% da população. Isso não quer dizer que exista racismo da parte dos negros contra brancos ou contra negros. Quer dizer que existe uma disfuncionalidade oriunda de uma política de Estado segregacionista que causa um ressentimento, que causa disfunção social. Pode ser que exista também a questão da pós-escravatura que jogou negros numa marginalidade maior, em condições mais precárias de trabalho, embora a população negra americana, a gente já discutiu isso aqui, é mais rica do que muitos PIBs de países inteiros. Ou seja, a razão desse tipo de criminalidade maior e incidência maior entre os negros é algo a ser debatido. Mas os números demonstram que não há esse racismo sistêmico nos Estados Unidos, sobretudo das forças policiais. É claro, só um insensível em dizer que não existe racismo, mas o racismo, tudo indica que ele é mais mostrado em casos pontuais. Por outro lado, há quase uma dezena de policiais negros que foram mortos em movimentos assim, alguns praticados pelos Black Lives Matter. Algumas filmagens de policiais brancos sendo agredidos, defenestrados, humilhados por pessoas negras. Isso quer dizer que existe um racismo reverso hegemônico? Não! Esses casos também são mostrados, só que eles não são evidenciados pela mídia com o mesmo destaque do contrário. Porque a narrativa hegemônica que existe um racismo sistêmico rende mais e a mídia é progressista, antitrumpista e quer fazer com que todo mundo acredite que existe um racismo hegemônico. 8 policiais foram mortos por manifestantes. A repercussão foi quase zero. 8 policiais negros foram mortos por manifestantes. Em relação ao Black Lives Matter, eles não se tornaram radicais. A origem deles é radical. A origem dele é anarco-marxista. Tá lá, qualquer pessoa pode pesquisar no Google. Eles querem dissolver o núcleo familiar, eles querem dissolver
o Estado de Direito, porque eles acham que existe esse racismo sistêmico, que o sistema é totalmente opressor e que o combate a esse racismo sistêmico é um dos elementos para acabar com o Estado Democrático de Direito americano, que preserva liberdades civis, que preserva a liberdade de expressão e a livre e espontânea cidadania. Ou seja, o Black Lives Matter, desculpe, Joel, é um movimento terrorista na sua origem. No bloco anterior a gente estava falando sobre Black Lives Matter. O Vini me pediu aqui a palavra para fazer apenas uma observação importante que ele não falou no bloco anterior. Vai lá, Vini. Sim, faltou uma informação importante, Paulo, que o Adriles até perguntou se houve algum tipo de reação da Breonna Taylor. Na verdade, o namorado dela, que morava junto com ela, achou que os policiais que entraram ali no apartamento eram ladrões, porque eles entraram sem avisar e disparou. Ele tinha uma arma no apartamento também e disparou contra esses policiais, que revidaram e acabaram acertando a Breonna Taylor, mas ainda ficou essa discussão sobre o procedimento dos policiais terem entrado sem anunciar e por isso o namorado dela ter achado que se tratava ali no caso de ladrões. Perfeito, Vini, sempre esclarecendo a verdade aqui no Morning Show.